Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos falar de um assunto que eu, na verdade, preferia não ter que discorrer sobre ele, por todas as coisas envolvidas nessa questão, mas acho que é uma oportunidade, eu não quero perder essa oportunidade de instruir um pouco mais, de compartilhar um pouco mais sobre a realidade das coisas, a realidade da alma, a realidade do universo. Então, em virtude da morte daquele cachorrinho no Carrefour, que gerou tantos humores e tantas reações extremas de desprezo, de defesa e tanta indignação e ao mesmo tempo maldade de outras pessoas, alguns casos semelhantes acabaram vindo à tona. Todo mundo começou a discutir isso e naturalmente os religiosos começaram a discutir isso. E eu vi pelo menos uns 2 ou 3 padres, não ouvi pastores falando, mas do pouco que conheço, da teologia protestante, sei que a ideia é mais ou menos a mesma, que animais não têm alma. Vi uns 2 ou 3 padres falando sobre isso, que animais não têm alma, que é uma coisa terrível, mas animais não vão para o céu. A teologia escolástica da Idade Média, que ainda é a forma principal de pensar a teologia católica, e a teologia protestante bebe diretamente dessa fonte, ela é uma teologia que dá grande ênfase à razão, à intelecção. Então, como é que eles descrevem o ir para o céu? O que é ir para o céu? Por que eles dizem que o animal não poderia ir para o céu, por exemplo? Porque a fé e a adoração seria algo intelectual, algo que nós fazemos com a mente, algo que nós fazemos com o pensamento. Então, adorar a Deus seria quase que entender Deus, ou a apreciação do divino exigiria nossa inteligência, que os animais, por não possuírem essa inteligência, não iriam para o céu. Então eu vou falar primeiro dentro do livro base do cristianismo, que é a Bíblia, e um pouco sobre a lógica das próprias coisas em si, e eu vou terminar esse vídeo falando um pouco sobre o que a Kabbalah nos ensina. Em primeiro lugar, já tem certas pesquisas, alguns institutos, alguns pesquisadores já têm desdito essa coisa de que os animais não pensam, de que os animais não têm intelecção. Isso é um pensamento muito antiquado. Hoje em dia já se sabe, mais ou menos, que os cães, por exemplo, têm plena capacidade, ao longo do convívio com seres humanos, de entender as nossas palavras. Eles não têm aparelhos para responder, mas eles podem entender o que nós falamos, Tem alguns especialistas, aí não falando de animais, mas de plantas, que têm identificado reações emocionais nas plantas, comunicação entre as plantas. Então, cientificamente, isso aí já tem sido posto de lado, e todo mundo que tem um animal ou que gosta muito de plantas, como eu tenho animais, tenho 3 cachorros e gosto muito de plantas, percebe, ao conviver com elas e com eles, que eles interagem com você, que eles aprendem, que eles entendem, que eles reconhecem, que discernem até mesmo as suas palavras. Não preciso falar da experiência de cada um. Agora, dentro da mentalidade cristã, ir para o céu é o fim da jornada, Ir para o céu é morar com Deus. Então, se um padre diz animais não vão para o céu, só humanos vão para o céu, ele está dizendo que aquele momento da criação, enquanto Deus cria todas as coisas e diz que é bom, que Deus estava errado, que na verdade as coisas não eram boas. Porque tem algumas das coisas que Deus criou que simplesmente vão desaparecer, como os animais. Porque se a eternidade é ser eternizado em Deus,
e só o ser humano, por conta da sua capacidade intelectual, pode experimentar esse destino final, então todas as coisas estão fadadas à destruição, a desaparecer. Então Deus disse que era bom, mas não era bom, mas só era provisório, né? Ou Deus errou, ou ele criou coisas realmente descartáveis. Então isso já entra em conflito com esse primeiro texto. Uma outra coisa é que quando você lê a descrição da criação de Adão em Gênesis 2, diz que Deus soprou em Adão e Adão foi feito uma alma vivente, uma Nefesh Hayah. Nefesh, a última alma, a alma animal, a alma que está no sangue. E Hayah, a alma de profecia, uma das mais elevadas almas. A mais elevada alma que o homem pode adquirir sem o Mashiach. Só que em Gênesis 1:30, quando termina a criação e Deus diz que vai colocar o homem para governar a criação, tem alguns textos depois, Gênesis 1, versículo 30, os animais, as feras, os animais das águas são também chamados de Nefesh Hayah. E isso é tão... tem uma canalice aí. E se você pegar, por exemplo, essa Bíblia que está na minha mão, que é a Bíblia de Jerusalém, que é a Bíblia católica, por exemplo, você vai ler em Gênesis 1:30 tudo aquilo que tem fôlego, ou seja, tudo aquilo que respira. E a alma vivente vai ser chamado Adão. Só que o texto hebraico diz Nefesh Hayah, tanto para os animais como para os seres humanos. Dizer Nefesh Hayah, já entrando um pouco em Kabbalah, mas eu volto a falar no final do vídeo, é dizer que inclusive os animais têm a capacidade de profecia. Os animais têm a capacidade de profecia, é por isso que a cobra fala no Gênesis, por isso que a serpente fala, é por isso que depois no livro de Números, a famosa história de Balaque e o profeta Balaão, que foi contratado para amaldiçoar o povo de Israel, e que a jumenta de Balaão falou com ele, e ela fala de coisas divinas para ele. Então os animais inclusive têm a alma de profecia, a alma mais elevada, a mesma que Adão também possui. Falando ainda da Bíblia, bom, se animais têm alma, o próprio livro de Levítico vai dizer que a alma está no sangue. Esta alma que está no sangue é a alma de Nefesh, que esta alma está no sangue. Os animais têm sangue, as plantas têm clorofila, o sangue das plantas, né? Então, só por essa pergunta já saberíamos que as almas dos animais são como as almas dos homens. Essas almas são almas que devem sobreviver à sua morte física. Quando Jesus envia os discípulos para pregar, Marcos 16, versículo 15, Jesus manda os discípulos para pregar e não diz para eles: ide e levai o evangelho a todo ser humano. Ele diz: ide e levai o evangelho a toda criatura. A toda criatura. Santo Antônio de Pádua, que muita gente só conhece ele como um santo casamenteiro, que foi um santo que resistiu muito às heresias, principalmente a heresia dos cátaros, numa ocasião, Santo Antônio de Pádua pregou aos peixes, e os peixes reagiram, começaram a saltar das águas, ouvindo a pregação de Santo Antônio de Pádua. Jesus falou com os ventos, deu ordem aos ventos para que eles parassem de soprar, falou com uma figueira, ordenou que ela secasse, ela secou. Mas Jesus era Deus, tá? Santo Antônio não era Deus, ele falou com os peixes, e os peixes atenderam. Além disso, Santo Antão é o santo protetor dos animais domésticos, todos os animais domésticos. São Roque é o protetor dos cães. Quer dizer, existe um santo que é padroeiro, que é guardião dos animais. Existe uma outra santa, que acho que é Santa Genoveva, não tenho certeza, que é protetora dos gatos. Acho que é Santa Genoveva de Novilho, é protetora dos gatos. Então você tem santos que zelavam pelos animais, que protegiam os animais e que se tornavam protetores deles. Você tem um São Francisco de Assis que não apenas amava os animais, mas os chamava de irmãos. Tem um famoso texto, o cântico do Irmão Sol, em que ele chama as estrelas de irmãs, o sol de irmão, a terra de mãe.
A morte e a vida ele chama de irmãs também. Não estou falando só de poesia, nós estamos falando daquilo que o próprio Jesus disse, e de pregar o Evangelho a toda a criação. Toda a criação, tudo aquilo que existe, como dotado de vida. O Salmo 150 é uma convocação para que tudo aquilo que respira louve a Deus. Todas as coisas que respiram venham a adorar a Deus. Aí, por conta do antropocentrismo, que nasceu dentro do catolicismo, nasceu dentro da escolástica e causou grandes problemas para o mundo, as pessoas podem dizer que o animal vale mais que o ser humano, né? Ou como diriam os pastores evangélicos, o ser humano é a coroa da criação. E aí nós precisamos entender a partir dos pensamentos da Kabbalah. Para a Kabbalah, assim como para o shintoísmo japonês e outras crenças animistas, todas as coisas têm alma. Eu tenho alma, tanto quanto este celular que está gravando esse vídeo também tem alma. A diferença não é sequer na qualidade das almas. Na verdade, para a Kabbalah, a alma humana é inferior à alma de uma pedra. Você ouviu, realmente, a alma humana é inferior à alma de uma pedra. No livro do profeta Abacuque, capítulo 2, versículo 11, o profeta diz que uma casa construída de modo injusto, viu seu Lula, seu sítio aí, seu triplex, diz que as vigas e as pedras daquela casa clamam diante de Deus contra o seu proprietário. No livro de Lucas, quando João Batista começa a pregar, a anunciar a vinda do Messias, o povo está muito confiante de que eles são o povo de Israel, e aí ele diz para eles: vocês não devem se sentir importantíssimos, porque mesmo das pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão, ou seja, das pedras Deus pode erguer filhos para Abraão. Como é que isso é possível? O que ele estava falando? A diferença entre o homem, um animal, e a pedra é que o veículo da nossa alma, o veículo do qual a nossa alma dispõe, é um veículo mais perfeito. Então nossos corpos nos permitem exprimir a nossa alma de modo mais efetivo. Então nós podemos manifestar aquilo, os movimentos da nossa alma de uma maneira mais elástica, mais ampla, porque nossos corpos, nossos cérebros, nosso aparelho vocal, eles são mais funcionais para as expressões da alma. Eles vão, e aí você tem uma gradação, né? Então você tem os animais que têm veículos menos apropriados, e você tem as plantas, você tem as pedras, e você tem germes e bactérias. Porém, a alma de um ser humano e a alma de uma pedra é diferenciada por qualidade. Todas as almas caíram, ou seja, todas as almas estavam contidas em Adão. Quando o Zohar exalta o homem, você deve entender que este homem exaltado no Zohar é Adão, não sou eu e nem você, que somos apenas parte de Adão, tanto quanto é parte de Adão uma montanha, um conjunto de árvores. Tudo isso estava conectado a Adão. Todas as almas caíram, elas perderam sua força, elas desabaram. Se uma pedra cai do alto de uma montanha, se eu jogo um objeto de um avião, ele vai cair mais perto, ele vai para mais perto ou mais longe do que se algo cair da base, por exemplo, da base de uma montanha ou de um carro em movimento. Certamente ele vai para muito mais longe se ele cair de um lugar muito alto. Então a Kabbalah ensina que as almas que estão em plantas, pedras e animais, elas são almas muito elevadas, e que por serem almas muito elevadas, elas estão confinadas em veículos impróprios para expressar-se, e que o homem pode ser punido encarnando em corpos em veículos inferiores. Inclusive, quando nós dizemos que Nefesh é alma animal, e dentro da Kabbalah nós entendemos que as almas rotacionam, elas fluem, se movimentam através de corpos, isso não acontece apenas em corpos humanos. Muitas vezes um animal de estimação,
um cão, um gato, um cavalo que nós temos, ele é uma manifestação da nossa própria alma. Ele é a nossa nefesh renascida que vem completar um tikkun conosco. E que quando o animal morre, aquela alma volta para nós e continua em nós. Então, deixe-me corrigir. O homem não é a coroa da criação. O homem, sim, por ter um veículo mais adequado para a expressão da sua alma, os equívocos do homem podem destruir todo o tecido da criação, do ser humano. Mas o céu ou a salvação não tem nada a ver com a sua intelectualidade. Não tem nada a ver com o que você pensa, não tem nada a ver com o que você aprende, não tem nada a ver com isso. Ela é a experimentar o Criador, o prazer, o amor pelo Criador na essência da sua própria alma. Isso todos podem fazer. Isso toda a criação é chamada para fazer. Ou seja, animais não apenas vão para o céu, mas a maioria dos animais já está no céu. Por isso que Paulo diz em Romanos capítulo 1 que as coisas criadas revelam perfeitamente a glória de Deus. Olha, não é fácil que eu olhe para um ser humano e veja nele a glória de Deus, mas é fácil que eu fique assombrado olhando um vale, árvores, os mistérios do espaço, a beleza de um cãozinho, de um gato, de um pássaro. É fácil que eu seja deslumbrado pela força vital que eles ainda têm e que em nós foi abafada, eclipsada. Então eu vejo que tem uma onda, não existe, claro, todo mundo está vendo isso, existe uma onda anti-esquerda muito forte no Brasil, mas parece que os conservadores não fazem ideia do que realmente é o pensamento da esquerda e o que não é, ao ponto de defenderem ideias que não ajudam em nada, que não levam a nada, ao ponto de defender uma certa integridade do ser humano, enquanto toda a criação perde a sua integridade. Esse não é o caminho. Esse caminho vai levar para uma perdição maior, para uma perdição pior, porque os animais, diz o livro de Enoque, hão de dar conta, de testemunhar diante de Deus pelos maus tratos que eles receberam dos seres humanos. Os animais tanto possuem alma e uma alma mais pura que a nossa, que no Antigo Testamento eles eram o mecanismo de salvação dos homens. O derramar do sangue dos animais retificava as faltas dos homens, mas os homens não podiam morrer pelos animais. Ou seja, os animais têm a alma de Hayá, a alma de profecia, mas predomina neles Nefesh, por conta do veículo que eles têm, que lhes é inferior ao nosso. Existe um monte de seres humanos assim, animalescos, e tendo prazer na sua animalidade. O único meio de redenção eficiente é redescobrir a unidade de nós, entre nós seres humanos, com a natureza e finalmente com o Criador. Espero que você tenha gostado. Muito obrigado. Namastê.